vergonha das suas unhas? Quem aí tem a unha fraca? Conta pra mim aí. Quem tem a unha fraca, que tem vergonha, né? Quem já botou em gel unha postiça? Me conte, como é que tá as unhas dos seus pés? Tem fungo de unha que você tá tratando há muitos anos? Você pode ver que tem a ver alunos de depoimentos aí que tá 10 anos, 20 anos, 11 anos, 15 anos, 18 anos, 5 anos, 8 anos, tratando fungo de unha e nada de resultado. Você sabe por que a unha fica fraca? A unha fica fraca porque a gente tá usando as nossas mãos pra pegar um monte de coisa, né? Você mexe com produto de limpeza, você lava uma louça, né, a poeira, tudo que a gente vai aí pegando, lava as mãos, a gente lava as mãos o tempo todo, né? A gente tem esse hábito. E aí, gente, isso acaba enfraquecendo as nossas unhas. E a gente tem que fazer alguma coisa para lidar com isso. E, na verdade, a gente acaba não fazendo muita coisa, né? A gente acaba não fazendo muita coisa. O que acontece com o decorrer dos anos? As nossas unhas vão ficando fracas, as nossas unhas vão descamando, elas vão formando aquelas ranhuras, aquelas protuberâncias, ela vai engrossando. As nossas unhas também, elas são sinais, né, podem ser sinais de que algo tem alguma coisa errada com o nosso corpo. Então, a gente tem que ficar atento à nossa pele, a gente tem que ficar atento aos nossos cabelos e temos que ficar atento às nossas unhas também. Isso é um sinal de saúde. A unha que cresce muito é porque você está saudável. Aquela pele bonita, reluzente, radiante é porque você está saudável. Os seus cabelos também, quando seus cabelos são fortes, né, ele cai, mas ele nasce com força, é porque você está saudável também. Então, quando a gente fala do nosso movimento Mulheres Bonitas e Saudáveis, é com esse objetivo. A nossa aparência, ela fala muito mais sobre a nossa saúde do que muita gente imagina. E às vezes não é você ir lá colocar 1 quilo de maquiagem, não é você ir lá se arrumar, não tem nada a ver disso. É a aparência da sua pele, o aspecto da sua pele. Às vezes ela tá retratando um momento que você viveu um tempo atrás, né? Ela tá mostrando ali na sua aparência uma situação difícil que você passou, seja um problema físico, seja um problema emocional, não é mesmo? Vocês sabem, gente, que esmalte é um produto muito químico, né? É um produto muito agressivo. Você tem uma ideia? A fabricação de esmalte é a fabricação mais perigosa de um cosmético. Ele é um solvente, ele é inflamável, ele é explosivo, né? E a gente passa isso nas nossas unhas. Ah, Mayra, parece ser tão inofensivo, né? Ele dura bastante. Eu vou falar uma coisa aqui pra vocês, vou confessar uma coisa. Eu sou alérgica a esmalte. Eu tenho alergia a uma coisa, alergia mesmo, esmalte. Então, quando eu pinto as minhas unhas, eu tenho uma reação alérgica, onde meus olhos aqui ficam bem inchados, com aro avermelhado, em volta da boca também fica bem inchada, e dependendo do grau de alergia, na parte interna da coxa também fica com uns eczemas gigantescos, tá? O lábio incha, aquela reação alérgica clássica. O que eu preciso fazer? Dependendo da situação, eu tenho até problemas respiratórios, então eu não posso com esmalte. Então, o esmalte que eu tenho que usar tem que ser um esmalte hipoalergênico, e hoje em dia até existem alguns esmaltes hipoalergênicos, esmaltes que têm uma composição diferenciada, não tão forte, mas, gente, é produto químico. Então, eu percebi que eu tenho que experimentar. Esses esmaltes com marcas diferentes ou de famosinhos do TikTok, se eu usar aquilo, não dá. Então, eu tenho que usar marcas clássicas e marcas que têm a opção hipoalergênica. E mesmo assim, eu só posso usar base, gente. Quando eu passo o esmalte hipoalergênico, o esmalte mesmo com cor, eu tenho que, se eu for usar, eu vou ficar com ele um dia, depois eu vou tirar. Não dá pra ficar muito tempo. E eu tenho que estar bem, imunologicamente falando. Eu tenho que estar me sentindo bem. Então, gente, pra mim é um problema, porque eu tenho que ficar com as minhas unhas sem esmalte. E o esmalte acaba escondendo, né? As ranhuras, as fissuras e tal, aquela coisa. Então, o que eu fiz? Eu falei assim, minha unha vai ser bonita naturalmente. Já que eu não posso usar esmalte, eu vou fazer com que minha unha seja bonita naturalmente. Então, foi assim que começou, tá? Foi assim que começou. E aí, agora, eu tenho aqui vários protocolos que a gente ensina no Portal da Beleza. Eu vou ensinar um aqui hoje para vocês. E eu passei uma basezinha na minha unha e eu vou tirar essa base com acetona e eu vou mostrar para vocês como que fica isso, tá? Então, o excesso de esmalte e acetona, ela faz o quê? Ela desidrata a unha, tá? Ela resseca ainda mais a unha, porque a acetona, ela é desengordurante. Então, se a gente for olhar a estrutura da unha, a unha, na verdade, ela é uma placa de queratina rígida, que a gente chama de lâmina. A lâmina é a própria unha, né? A lâmina ungueal, ela é uma placa de queratina e ela vai formando camadas. Essa constituição da unha, ela já é feita para ela trazer resistência. Se eu não tivesse unha, a gente ia perder esse tato, essa destreza de trabalhos manuais, tá? A gente perde um pouco a sensibilidade na ponta dos dedos se não tiver a unha. Quando tem unha, não dói? Dói, né? A gente perde um pouco essa destreza. Então, tem que ter a unha, tá? E aí, a pessoa vai lá. Tem essa placa ungueal, ela é uma camada de queratina, que são camadas, são lâminas sobrepostas, e elas são sobrepostas de uma forma para dar flexibilidade. Porque se eu tenho um choque, uma batida, um trauma, ela absorve e não quebra. Se ela é muito dura, o que acontece? Eu vou ter uma batidinha, um trauma leve, né? Um trauma de pegar as coisas, tá, gente? De bater assim na mão, de encostar, de pegar alguma coisa. Esses microtraumas que nós chamamos. Quando ela tá muito rígida, ela faz o quê? Ela dá fissuras, microfissuras. E quando ela tá muito mole, ela quebra mesmo. Né? Ela começa a soltar aquelas camadas, né? Começa a lascar. A gente fala lascar. Então, eu tenho que deixar minha unha com uma certa força e uma certa flexibilidade para aguentar esses impactos, sem causar as fissuras, as microfissuras, e sem ela lascar. E aí, o que acontece quando nós temos essas microfissuras? Acontece, gente, que na hora que a gente lava as mãos, e a gente lava a mão o tempo todo, entra água na estrutura, na lâmina da unha,
E aí essa água acaba favorecendo o aparecimento de fungo. E favorece o crescimento do fungo. Aí você tem contato com o fungo em algum lugar, né? Esse fungo que acomete as unhas, né, causando onicomicose, é um fungo que está aí no ambiente, tá? E esse fungo ele também está presente aqui na nossa pele. E esse fungo, vendo um ambiente favorável, ele vai proliferar. E aí, uma vez que ele entra na sua unha, gente, nunca mais, né? Nunca mais, não é isso? Se você vai num clube, numa piscina, numa praia, anda descalço, né, em lugares que você não conhece. Se você tiver alguém na sua casa que você compartilha o banheiro, né, que vai tomar banho, que tem fungo nos pés, pode passar para a família toda? Ele pode passar. Tudo vai depender se a sua unha está com condição favorável para isso. Estatisticamente, gente, 60% das pessoas, 60% da população do Brasil tem fungo de unha. 60% é muita gente, né? Muita gente com fungo de unha. Por quê? Aí a gente percebe a facilidade de transmissão e a gente percebe também a dificuldade de tratamento. Isso é complicado. Então, gente, os tratamentos convencionais são tratamentos muito agressivos para o nosso corpo e eles são pouco efetivos. Às vezes ele diminui a infecção, mas ele não cessa. Por isso que tem pessoas aí tratando o tempo todo. E aí não tem um resultado. E depois que veio para cá com óleos essenciais, resolveu o problema. Então, gente, quando a gente cuida das unhas todos os dias, a gente vai evitar que esse tipo de coisa aconteça. E aí a consequência disso, unhas bonitas e fortalecidas. E ainda você vai proteger de contaminações, né? É muito comum ter contaminação, não se preocupa. E a gente não vai deixar de fazer as nossas coisas, né? Teve gente que falou assim pra mim, ai, professora, eu trabalho com faxina. Eu mexo muito com produto de limpeza. E nem tudo dá pra fazer de luva. Então, minha unha fica fraca. Tudo bem, você vai continuar fazendo o seu trabalho. Não tem problema nenhum, mas proteja suas unhas. Tem gente que fala pra mim, ah, Mayra, eu sou alérgica a detergente, a produto de que eu vou lavar louça, minha mão fica toda empolada e minha unha fica um horror. E o que eu faço pra proteger? Tem como tem também. Você não vai deixar de fazer suas atividades. Você tem que se proteger disso. Porque tem coisa que a gente não tem escolha, né? Se eu puder evitar, eu vou evitar. Mas se eu não puder evitar, o que você vai fazer? Na minha profissão, eu tenho que usar muita luva. E a luva acaba com as minhas unhas. Primeiro é luva com talco. Essa luva que tem um talco para não grudar, para ficar mais fácil colocar, né, calçar as luvas. Ela resseca muito a mão e acaba ressecando as unhas também. E eu uso a luva sem talco, mas mesmo a luva sem talco, com aquela transpiração, com aquilo ali, quando eu tiro a luva, eu percebo que minhas unhas, elas não ficam muito legais. E o que eu faço? Eu faço a hidratação das unhas assim que eu tiro a luva. E então, assim, eu sou farmacêutica há 20 anos e trabalho em laboratório. Eu tive uma formação em química antes de ser farmacêutica. Então, eu tô dentro de um laboratório aí há 24 anos. Imagina, é bastante tempo, né? Usando luvas, né? E aí a gente tem que dar um jeito de se proteger e ficar sempre com a unha, né, saudável. E você também tem que pensar, né, nesse autocuidado. Porque às vezes, vamos supor, eu mexia quando eu comecei lá atrás, que minha mão ficava feia na sexta-feira, né? Nossa, eu era novinha aí, não tinha nem 18 anos. Aí eu ficava lá lixando a mão, não sabia como cuidar, ficava lixando a mão, né? Pra não sair arranhando as pessoas por aí, pra não sair arranhando o namorado, né? A mão feia. Ah, como é que eu vou fazer com isso? Como não adiantava fazer a unha. E eu não podia ficar tirando muita cutícula. Lá no início, eu mexia com produto químico, ainda pior, né? Mexia com ácidos e tudo mais. Era pior. Então, eu tinha que dar um jeito de cuidar. E você também vai ter um jeito de cuidar. A gente não vai precisar deixar de fazer as coisas que a gente precisa fazer, mas você tem que ter, né? Você tem que entender que existe uma forma de você cuidar no seu dia a dia e isso tem que fazer parte da sua rotina. E a solução poderosa para isso, gente, são os óleos essenciais. São os protocolos com óleos essenciais. Teve uma vez, eu estava na farmácia, entrou uma mulher lá, uma senhora muito bonita, muito distinta, elegante, né? E aí ela chegou assim, falou, quero falar com a farmacêutica. Aí eu falei, pois não, posso te ajudar, né? Ela falou assim, posso conversar com você em particular? Eu falei, claro, vamos conversar. A gente foi conversar. Ela chegou para mim, eu fui convidada para ir num barco, num iate, e era meu sonho nesse iate. Eu falei, mesmo? Que legal, né? Legal nada, eu tenho um fungo na minha unha. Como que eu vou entrar num barco desse com um fungo na unha? E eu vou recusar. Eu falei, não, não vai recusar, não. Você não vai recusar, não. Você vai. Não, porque eu não sei, eu vou ficar morrendo de vergonha, eu não quero, eu vou deixar de ir. Ela ganhou uma oportunidade de ir para um barco, um iate, né? Eu falei, um cruzeiro não, um iate. Lindo, maravilhoso, com uma viagem incrível. E ela ia recusar porque ela tem um fungo na unha. E aí ela estava fazendo um tratamento, já tinha quase 6 meses com um tratamento antifúngico tradicional, tem aqueles esmaltes lá e tal, né, que passa com antifúngico químico, estava tomando fluconazol. Ela falou assim, não resolve, não resolve. Aí eu cheguei para ela e falei assim, se você conhece o óleo essencial de melaleuca? Ela foi e falou assim, não, nunca ouvi falar. Eu falei, eu vou te ensinar a usar o óleo essencial de melaleuca, hein? Só o melaleuca que eu passei para ela. E aí eu mostrei, falei, daqui a 30 dias você volta. Ela foi e levou, gente. Ela voltou depois de 30 dias, assim, chorando. Emocionada. Ela falou, nunca vi isso na minha vida. Por que os médicos não prescrevem óleo essencial de melaleuca, né? Por que, gente? O que será? Tem estudo. Tem evidência científica que funciona. Né? A podologia ela adota o óleo essencial de melaleuca como prática padrão. Por que o médico não prescreve óleo essencial de melaleuca? Por que o médico não fala para a pessoa procurar um profissional, um podólogo, que ele estudou só a unha? Por que a manicure não aprende a cuidar? Então, você queria manicure? Você tá aqui, você vai ter um diferencial para cuidar das unhas das suas clientes, né? A grande virada que eu tive, né? O pulo do gato que eu tive no momento que eu estudava isso lá atrás, foi na hora que eu comecei a entender
e comecei a avaliar o que acontece com o nosso corpo em determinadas situações. Então, eu dou consultoria, tá, gente? Eu desenvolvo cosméticos, né? Cobro caro, inclusive, para fazer isso. Então, quando alguém vem e me fala, eu quero um cosmético, ou eu quero um tratamento, eu vou lá e faço uma avaliação daquilo que o seu corpo precisa naquela parte. Então, eu estudo a fundo a fisiologia do corpo, a fundo. Então, acontece isso, acontece aquilo, forma fator de crescimento, deixa de formar fator de crescimento, bloqueia a formação de colágeno, não tem hidratação. Então, enfim, eu pego cada metabolismo mesmo técnico e comecei a ensinar a fazer isso. E na unha não foi diferente. Então, quando a gente aprofunda na fisiologia da unha, a gente vai oferecer para a unha aquilo que realmente ela precisa. Então, nesse protocolo, quando a unha está fraca, ela começa porque tem falhas nesse metabolismo. E aí a gente vem aqui, preenche, oferecendo para o metabolismo estímulo metabólico de reação metabólica e substrato também, tá? Porque o óleo essencial ele é proliferativo, ele faz as células se multiplicarem. Onde eu colocar ele, eu vou multiplicar aquela célula. Só que cada parte do corpo requer óleos diferentes. Olha que interessante. E aí você começa a entender o que eu posso fazer para potencializar aquela região. E na unha não é diferente. Então vamos lá. Quando eu falo de força para unha, tem um óleo essencial que ele é muito tradicional para unha, ele se chama óleo essencial de cravo. Esse aqui é o cravo folha, tá vendo? Óleo de cravo. Você sente o cheiro de óleo de cravo? Lembra dentista, né? Por quê? Porque o óleo de cravo, ele é anestésico. Tem uma molécula aqui dentro chamada eugenol. Essa molécula é uma molécula derivada, ela é uma molécula de uma classificação química chamada fenólica, uma molécula fenólica, porque ele tem a estrutura fenólica da molécula, tá? É uma molécula natural e ela tem uma ação antifúngica muito poderosa também. O óleo de cravo, além dele ser anti-inflamatório, ele é analgésico. Tradicionalmente, ele sempre dá força, unhas e dentes. Sabe aquela expressão, vou com unhas e dentes? É a parte mais forte do nosso corpo. Então, eu vou pensar em cravo, tá? Óleo de cravo. A gente vê aí, até no mercado, produtos com óleo de cravo. Óleo de cravo. Às vezes não é nem óleo de cravo, às vezes é o eugenol, e pode ser o eugenol sintético, tá? A molécula isolada fora do óleo, ela não tem a mesma força e o poder que o óleo tem inteiro. Porque as outras moléculas que fazem parte aqui do nosso óleo, elas são importantes nessa sinergia intrínseca que tem aqui dentro. A natureza fez, né? E a natureza é perfeita. Então, o óleo de cravo vai dar essa força. E um outro óleo, que também ele traz um fortalecimento, e melhor, esse óleo ele vai ajudar na hidratação, principalmente do entorno aqui da unha, que é a questão da cutícula. O que acontece? A unha tá fraca, a cutícula descama, tá? A cutícula descama. E aí, o que você faz? Você vai lá e corta, mas ela continua saindo, ela cresce de uma forma ressecada e ela vai projetando. E aí isso machuca, dói, sai pelinha, você morde, né? Fica aquela coisa dolorida. E aquilo vai atrapalhando o desenvolvimento da unha. Então, o óleo de copaíba vai ajudar para fazer essa retração aqui da cutícula. E como base, a gente vai usar o óleo vegetal de abacate. Mas você pode usar outros óleos vegetais que você tiver aqui nesse caso. Porque aqui o óleo vegetal é para dar umectação e hidratação. Lembra que eu falei que o óleo vegetal, que no caso ele é um veículo. O que o veículo faz? Ele carrega, né? Ele leva. E para a unha o veículo é muito importante aqui, porque ele vai ajudar nessa hidratação, mas ele vai ajudar na distribuição regular, uniforme, constante do meu óleo essencial que vai estar aqui. Então aqui o que vocês vão fazer? Então anotem aí o protocolo. 20 gotas de óleo essencial, do óleo vegetal de 20 gotas do óleo vegetal de abacate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... 15, 16, 17, 18, 19, 20. Gente, 20 gotas é igual a 1 ml, tá? 20 gotas é igual a 1 ml. Então, nesse tratamento aqui, você vai poder passar em todos os dedos do pé e da mão e também vai poder passar nas mãos e nos pés. Então, qual que é a indicação desse tratamento, tá? A indicação é na hora que você tira o esmalte. Então, assim, todo dia, toda semana eu faço as minhas unhas. Eu que faço minhas unhas do pé e da mão. As unhas da mão eu faço toda semana, as unhas do pé não precisa toda semana, de 15 em 15 dias, né? Porque aí você tá com a base, você tira a base, você apara a unha, aí você tem a chance ali de cuidar de uma forma mais aprofundada. E todo dia eu faço um blend, deixo um blendzinho pronto e eu vou passando também. Você pode usar todos os dias. Mas esse protocolo é para trazer esse fortalecimento para vocês, tá? E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar 20 gotas de óleo vegetal de abacate, vai colocar uma gota de cravo e uma gota de copaíba. É uma gota só. Uma gota de cravo e uma gota de copaíba. Em 20 gotas de óleo vegetal de abacate. E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão tirar o esmalte. Então, eu vou tirar aqui o esmalte para vocês verem, ó. Esse aqui é um removedor de esmalte que dizem que é sem acetona. Aí fala assim, é sem acetona, porque a acetona ela é desengordurante. Mas isso aqui é um produto químico também. Então, ele é desengordurante? Ele também é. Ele vai ressecar a unha do mesmo jeito. Eu vou tirar aqui, ó, para vocês verem. Eu vou tirar de uma mão só, para ser mais rápido. O que acontece quando a gente tira a base, quando a gente tira o esmalte? A unha não vai ficando esbranquiçada? A unha fica muito esbranquiçada, né? Então, eu vou tirar aqui. E aí, o que acontece? E outra coisa também, quem usa unha em gel, né, gente? O removedor, ele é diferente. Ele é mais forte ainda, tá? Ele é mais forte ainda. Então, a unha fica bem ressecada e fica bem esbranquiçada. Aí você fala assim, eu lavo. Aí você lava.
E o que acontece depois que você lava a mão, depois que você tira o esmalte? Você percebe que fica seco. Não é isso que vocês percebem? Fica meio seco. Aí você vai lá, normalmente o que você faz? Você usa um hidratante. Mas o hidratante que a gente usa não é próprio para unha. Ele vai hidratar, ele pode hidratar suas mãos, mas não vai hidratar a sua unha, né? E assim, ó, eu tô tirando aqui esse cheiro forte. Quem usa esmalte aí, o esmalte que passa em unha em gel, esse esmalte em gel, ele não sai, né? Fiquei impressionada com isso aí. Ele também não sai. Então, o que eu tirei, ó, vocês estão vendo aqui minhas unhas, ó. A pelinha subiu, tá vendo? Ó, tirei, porque ressecou. Vou colocar essa mão aqui, ó, dá pra ver melhor. Tá vendo? Tirei. E aí subiu pelinha já, tá vendo? Ó. A minha unha tá saudável, né, gente? Minha unha é saudável. Tem que ser, né? Porque eu cuido, né? Então agora vocês vão cuidar também. Eu vou tirar aqui, mas mesmo assim, ó, isso é uma agressão. E se eu não fizer nada, minha unha vai ficar fraca, vai quebrar do mesmo jeito se eu não cuidar todo dia, né? Ela vai fazer isso. Eu tirei aqui o esmalte pra vocês verem. E aí, como é que vai fazer? Vou colocar aqui. Deixa eu tirar mais um pouquinho. Ó, tirei, tá? Tirei. Aí eu vou passar aqui essa mistura. Então, são 20 gotas do óleo de abacate, uma gota de cravo e uma gota de copaíba. E aí eu vou fazer a hidratação. Vou fazer a hidratação aqui, ó. Ó, assim, ó. Eu vou passar aqui para vocês verem. Aí você faz a hidratação e já faz a massagem. Aí você já começa a perceber que aquela pelinha que levantou, ela já vai retrair na hora. Tá? Ela vai retrair na hora, tá? Porque você já tá tirando a agressividade da acetona. Aí você vai passar essa quantidade, você vai passar no pé e você vai fazer isso aqui também, ó. Vai hidratar toda a sua mão. Eu faço isso aqui. Então, toda vez que eu vou fazer as minhas unhas, vocês podem fazer isso quando vocês forem fazer sua unha na manicure. Você tem o hábito de ir pra manicure? Você vai lá e tira seu esmalte, não deixa pra tirar lá, não. Tira em casa e faz isso. E vai com a mão assim pra manicure. Entendeu? Vai assim a mão pra manicure. E aí vocês vão perceber aqui, ó. Vocês viram como é que minha unha tava, né? Deixa absorver mais aqui. Minha mão tá gelada. Então, eu tirei a base e agora minha unha está natural. Olha essa aqui que eu mostrei, né? Ó. Tá vendo? Ó, já tá aí, ó. A pelinha que abriu, ela tá aqui, né? Ó. Tá vendo? Ó? Gente, olha isso aqui. Vou fazer assim, ó, ao contrário. Tá vendo? Olha a unha. Unha saudável. Viu? É isso. Né? É isso. O cravo também controla fungo. E eu vou contar uma coisa para vocês, viu, gente? Vocês sabiam que o esmalte compartilhado, ele pode transmitir fungo também? O fungo é tão danado, gente, que ele sobrevive dentro do esmalte. Então, você vai lá no salão, eles vão lá e pinta sua unha, pinta a unha de uma pessoa que tem fungo, passa o esmalte por cima. Aí pega o pincelzinho do esmalte, né? Põe lá dentro, passa na unha da pessoa e volta pro esmalte. E aí você vai com a sua unha fragilizada, que não tem fungo ainda. Vai lá e pega o mesmo esmalte daquela pessoa, que você nem sabe quem é, e passa na sua unha. Pega, gente, vocês acreditam nisso? Você tem que ter seu alicate, a sua lixa, tudo, e seu esmalte. Não usa esmalte não, gente. Já tem estudo que comprovou que o fungo que acomete a unha, ele sobrevive ao esmalte, tá? Ele sobrevive. Você pode usar essa mistura todos os dias? Pode. Pode usar. Se sua unha tá muito fraca, pode usar todos os dias. Inclusive por cima do esmalte. Ele não tira o esmalte, não atrapalha o esmalte. Tá? Então, de manhã, eu gosto de passar a noite, porque você já fez tudo que a gente fazer, vai dormir, vai ficar quietinha, não vai mais lavar a mão, né? E você pinga ali, ó, e deixa, gente, ó, fica hidratado todo dia. Quando você assusta, quando você olhar, nossa, gente, minha unha tá bonita. Será? Por que será? É uma coisa muito simples que você faz no dia a dia. E a gente ninguém ensinou, né? Não foi ensinado, não ensinou culturalmente a nossa unha. Ela não eles não ensinam a gente a cuidar da unha dessa forma. Eles acham que unha só tem que lixar, tirar uma cutícula e olha lá, e pintar. E assim, a cutícula, gente, ela foi feita, né? Ela é feita pra proteger a nossa unha. Então a cutícula, ela fica um pouquinho aqui, ó. Sabe quando você vai lá e empurra a cutícula, que sai uma pelinha de cima da unha, você tira essa pelinha, você tira a proteção e expõe ainda mais. Então, quanto mais você empurra a cutícula e tira essa película protetora por cima da unha aqui, mais fraca ela vai ficar. Quando você usar os olhinhos, você vai perceber que a cutícula vai ficar no lugar dela. E não vai sair. Então, você vai tirar só o excesso. Você não vai tirar igual o pessoal cutuca tudo e tira daquele jeito, não, entendeu? E você não tem. Quanto mais você tira, mais cutícula cresce. Esse é o efeito rebote. Que o corpo, ele produz para proteger. Então, você não fica produzindo aquele monte, sabe, de pele mais. Porque você tem ali uma informação que você está dando que tá tudo bem. Seu corpo não precisa ficar produzindo aquilo o tempo todo. E faz muita diferença, gente. Faz muita diferença isso daqui. É muito legal, né?